Você já sentiu que a vida é uma batalha constante, que os desafios nunca acabam e que, por mais que tente, sempre há algo fora do seu controle? E se eu te dissesse que existe um caminho para se tornar inabalável diante de qualquer situação? Esse caminho se chama estoicismo, uma filosofia milenar que ensina a encontrar força na adversidade, paz no caos e liberdade no autocontrole. Neste vídeo, você vai descobrir como os estoicos enfrentavam dificuldades sem desespero, dominavam suas emoções e cultivavam uma mente forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Cada detalhe que vou te mostrar pode transformar sua forma de enxergar a vida. Então, acompanhe até o final e aprenda como se tornar verdadeiramente invencível. Estoicismo, a força da razão sobre a ilusão das emoções. Vivemos em uma era onde a emoção reina soberana, onde o impulso dita as decisões e onde a fragilidade diante das dificuldades é frequentemente confundida com sensibilidade. Nesse contexto, o estoicismo é muitas vezes mal compreendido, acusado de ser uma filosofia fria, desprovida de humanidade. Mas essa visão não poderia estar mais distante da verdade. O estoico não é alguém que renega suas emoções, mas sim aquele que as compreende em sua totalidade, sem se tornar seu prisioneiro. A grandeza do estoicismo não está na negação do sentir, mas na arte de sentir sem ser arrastado. A dor, o medo, a alegria e a tristeza são parte inevitável da existência, mas aquele que se disciplina pela razão não permite que esses estados passageiros ditem o rumo de sua vida. O verdadeiro estoico olha para dentro de si e reconhece: nada do que acontece fora pode me abalar se eu não conceder esse poder. Sua fortaleza não vem da indiferença, mas da serenidade inabalável diante do caos. O mundo moderno confunde reatividade com autenticidade, como se todo impulso devesse ser seguido sem questionamento. O estoico, ao contrário, compreende que a liberdade não está em ceder a cada emoção, mas em escolher conscientemente como responder a elas. Ele não é um escravo de seu temperamento, nem das circunstâncias, mas um mestre de si mesmo. No calor da ira, ele opta pela paciência. Diante da dor, encontra resistência. Na alegria, mantém a moderação. Ao invés de sufocar sentimentos, o estoicismo ensina a observá-los com clareza, entendendo sua origem e seu impacto. Afinal, uma emoção descontrolada é como um cavalo selvagem. Pode levar o homem ao abismo se não for guiada. Mas aquele que se arma com discernimento e autodisciplina transforma essa força em algo útil e construtivo. Ele sente, mas não é vencido. Ele sofre, mas não se desespera. Ele ama, mas não se apega ao que não pode controlar. Essa visão exige força, mas é uma força que qualquer um pode cultivar. Não se trata de apagar a chama da emoção, mas de moldá-la para que ilumine, em vez de queimar. O estoico não se esconde do mundo, nem rejeita sua própria humanidade. Pelo contrário, ele abraça a realidade como ela é, aceitando o fluxo da vida sem resistência fútil, sem desespero, sem ilusões. Ser estoico é ser invencível, não porque não se sente dor, mas porque a dor não o destrói. Não porque não há desafios, mas porque eles não o quebram. Não porque não há emoções, mas porque elas não o dominam. A verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com dignidade, com lucidez e com a certeza de que nada externo tem o poder de roubar a paz de quem aprendeu a governar a si mesmo. O estoicismo como porto seguro na tempestade da vida. O mundo ao nosso redor é instável, imprevisível e, por vezes, cruel. A cada dia, somos confrontados com desafios que testam nossos limites. Perdas, frustrações, injustiças e reviravoltas inesperadas. Diante desse cenário, muitos se perdem no desespero, buscando refúgio em distrações efêmeras ou se deixando consumir pela angústia. Mas há aqueles que, em meio ao caos, encontram um caminho sólido e inabalável. O estoicismo. Essa filosofia não promete eliminar as dificuldades da vida, mas ensina a enfrentá-las sem ser destruído por elas. O estoico não busca um mundo sem dores, pois sabe que isso é ilusão. Em vez disso, ele se fortalece internamente, construindo uma fortaleza dentro de si, onde nenhuma tormenta externa pode penetrar. A realidade continua a mesma, mas sua percepção dela muda completamente. O que antes era visto como sofrimento inevitável, agora se torna um desafio a ser compreendido e superado. A grande verdade que o estoicismo revela é que não são os eventos que nos afligem, mas nossa interpretação deles. A perda, o fracasso, a rejeição,
Tudo isso só tem poder sobre nós se permitirmos. Aquele que pratica o estoicismo compreende que a dor pode bater à porta, mas nunca terá permissão para se tornar sua senhora. A serenidade não vem da ausência de dificuldades, mas da habilidade de encará-las com uma mente firme e disciplinada. O que faz com que tantos adotem essa filosofia como um modo de vida é a descoberta dessa liberdade interior. Ao invés de serem escravos das circunstâncias, tornam-se senhores de si mesmos. Não dependem do reconhecimento alheio para se sentirem valorizados, nem das condições externas para se sentirem em paz. Encontram dentro de si tudo o que precisam para viver com plenitude, pois aprenderam que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na forma como se enxerga o mundo. O estoico não foge da vida, ele a encara de frente. E ao fazê-lo, descobre algo que muitos nunca percebem. A força que buscamos fora sempre esteve dentro de nós. Quando compreendemos isso, nada pode nos abalar verdadeiramente. Nem o fracasso nos destrói, nem o sucesso nos corrompe. Aprendemos a caminhar com firmeza, aceitando o que não podemos mudar e agindo com sabedoria sobre o que está ao nosso alcance. O caos do mundo não desaparecerá. Os desafios continuarão surgindo. Mas para aquele que se arma com os princípios estoicos, a vida deixa de ser uma sucessão de tormentos e passa a ser uma oportunidade constante de crescimento. Ele entende que cada dificuldade carrega consigo a chance de praticar a virtude, de fortalecer o caráter e de viver de maneira elevada. Assim, no meio da tempestade, o estoico não se desespera. Ele permanece firme, inabalável e dono de si, forjando a alma no fogo do desconforto. O conforto constante é uma armadilha silenciosa. Ele amolece a vontade, embota o espírito e torna o homem vulnerável às inevitáveis dificuldades da vida. Os estoicos compreenderam que a verdadeira força não nasce do excesso de comodidades, mas da capacidade de enfrentarmos sem temor aquilo que a maioria evita. Por isso defendiam o desconforto voluntário como um exercício essencial para fortalecer a mente e temperar o caráter. Privar-se de um luxo, vestir-se com simplicidade, jejuar por um período, essas práticas não são meros caprichos de autodisciplina, mas treinamentos para a vida real. Quem aprende a caminhar descalço não se desespera quando perde os sapatos. Quem já experimentou a fome voluntária não se abala quando os recursos se tornam escassos. Esse hábito de se expor deliberadamente ao desconforto ensina uma grande lição. Podemos viver com menos do que imaginamos e continuar plenos. A maioria das pessoas teme a perda, pois nunca experimentou a ausência. O estoico, ao contrário, antecipa as dificuldades e as encara de frente. Ele entende que a fortuna é volátil e que tudo aquilo que temos hoje pode nos ser tirado amanhã. Por isso, ele se prepara, não para viver na miséria, mas para nunca ser escravizado pelo medo dela. Assim, quando a adversidade inevitavelmente chegar, ele a receberá com a serenidade de quem já trilhou esse caminho antes. Esse treinamento mental é um lembrete poderoso de que o verdadeiro bem-estar não reside nas posses ou no conforto físico, mas na nossa capacidade de enfrentar qualquer circunstância sem desespero. Quem faz do luxo uma necessidade se torna frágil. Quem aprende a viver com pouco se torna invencível. O objetivo não é o sofrimento pelo sofrimento, mas a conquista da liberdade interior, uma liberdade que não pode ser ameaçada por mudanças externas. A prática do desconforto voluntário também ensina a gratidão. Quando nos afastamos temporariamente dos excessos, passamos a valorizar aquilo que antes tomávamos por garantido. O alimento simples ganha novo sabor, a cama modesta se torna um refúgio, e as pequenas comodidades deixam de ser obrigações para se tornarem dádivas. O estoico não rejeita os prazeres da vida, mas não se torna refém deles. Ele desfruta sem apego, pois sabe que sua paz não depende de nada além de sua própria mente. Dessa forma, ao escolher conscientemente a dificuldade, fortalecemos o espírito contra as intempéries do destino. Treinamos nossa resiliência para que, quando o sofrimento inevitável chegar, ele não nos quebre, mas apenas nos encontre já preparados. No fim, não é a vida fácil que nos torna fortes, mas os desafios que abraçamos com coragem, pois aquele que enfrenta o desconforto por vontade própria jamais se curvará diante dele quando não tiver escolha. A ilusão da felicidade externa e o caminho para a verdadeira liberdade. O homem moderno vive em uma corrida desenfreada por algo que nunca poderá segurar. Ele acredita que a felicidade está na próxima conquista, no próximo aplauso, no próximo bem material. Mas como uma sombra que se afasta conforme nos aproximamos,
Essa felicidade externa nunca é plena, nunca é suficiente. O que ontem era um sonho, hoje se torna um hábito e amanhã uma insatisfação. Essa busca incessante não liberta, aprisiona. O estoicismo ensina que essa é a armadilha do mundo. Condicionar nosso bem-estar àquilo que não controlamos. Se nossa paz depende da riqueza, viveremos atormentados pelo medo da perda. Se depende do reconhecimento, seremos escravos da opinião alheia. Se depende do prazer, nos tornaremos reféns de impulsos incontroláveis. Tudo o que é externo é passageiro e, portanto, tudo que se apoia nisso está fadado à instabilidade e à frustração. O verdadeiro estoico compreende que a felicidade genuína não pode estar sujeita às marés do destino. Ele encontra contentamento naquilo que ninguém pode tirar: seu caráter, sua disciplina, sua virtude. A paz não vem do que possuímos, mas de como lidamos com a vida. Quem governa a si mesmo jamais será governado pelas circunstâncias. Enquanto os outros oscilam entre euforia e desespero, o estoico permanece firme, pois sua felicidade não é um castelo construído na areia do acaso. A liberdade só é possível quando não dependemos do incontrolável para estar bem. Isso não significa rejeitar os prazeres da vida ou se privar do sucesso, mas compreender que nenhum desses elementos é essencial para se sentir pleno. O estoico pode desfrutar das riquezas sem ser escravizado por elas. Pode receber elogios sem ser corrompido pelo orgulho. Pode perder tudo sem perder a si mesmo, pois ele sabe que a única coisa que realmente lhe pertence é sua mente e suas ações. O erro da maioria é acreditar que a felicidade precisa ser alcançada, quando, na verdade, ela precisa ser cultivada internamente. Não se trata de ter mais, mas de precisar de menos. Não se trata de mudar o mundo, mas de mudar a forma como o enxergamos. A paz duradoura não está na abundância de posses, mas na ausência de desejos desenfreados. O estoico aprende a ser suficiente em si mesmo e, ao fazer isso, torna-se invulnerável às oscilações do destino. O mundo continuará tentando vender a promessa de que só mais um pouco trará satisfação, mas aquele que compreendeu a filosofia estoica já não se deixa enganar. Ele sabe que a felicidade verdadeira não está lá fora, mas dentro de si, inabalável, serena e completamente livre. O poder de aceitar o incontrolável e dominar o essencial. A maior parte do sofrimento humano nasce da tentativa inútil de controlar aquilo que jamais esteve em nossas mãos. Lutamos contra os acontecimentos, nos consumimos por preocupações e nos frustramos com o que escapa ao nosso domínio. Mas o estoico compreende que a paz não está em subjugar o mundo, e sim em dominar a si mesmo. A dicotomia do controle, o princípio mais fundamental do estoicismo, ensina que devemos diferenciar entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Nossas ações, escolhas e julgamentos são nossos. O que os outros pensam de nós, os eventos que o acaso nos traz e as circunstâncias que nos rodeiam não são. Gastar energia tentando alterar aquilo que não está sob nosso poder é desperdiçar vida. O sábio não se lamenta pelo inevitável, nem se revolta contra o destino. Ele foca no que pode mudar, sua postura diante dos acontecimentos, sua conduta e sua interpretação dos fatos. Quando compreendemos essa verdade, deixamos de ser escravos das circunstâncias. A chuva pode cair, mas ela não pode afetar nosso estado interior. As pessoas podem nos criticar, mas não podem definir nosso valor. As dificuldades podem surgir, mas não têm o poder de nos destruir. O que nos fere não são os eventos externos, mas a forma como reagimos a eles. O estoico domina essa reação e, ao fazê-lo, torna-se inabalável. Muitos vivem atormentados, tentando controlar o incontrolável. Querem que os outros os tratem de determinada forma, que a vida siga um roteiro pré-determinado, que nada saia do seu planejamento. Mas isso é ilusão. Quanto mais tentamos segurar o vento com as mãos, mais sentimos sua força escapar. A verdadeira liberdade está em abandonar essa luta fútil e aceitar que há coisas que simplesmente não nos pertencem. Isso não significa passividade. O estoico age com determinação onde pode fazer a diferença, mas não desperdiça sua energia com lamentos ou revoltas improdutivas. Ele se adapta ao que não pode mudar e molda com sabedoria aquilo que está ao seu alcance. Assim, ele caminha leve, sem o peso da ansiedade, sem o tormento da frustração. O mundo continuará imprevisível. O destino seguirá seu curso indiferente aos nossos desejos. Mas aquele que compreendeu a dicotomia do controle não se desespera. Ele age com coragem onde pode, aceita com serenidade onde não pode e encontra nesse equilíbrio
a paz que tantos procuram e poucos alcançam. Os 4 pilares da grandeza. Tonto, a vida de um estoico não é guiada pelo acaso, mas por princípios sólidos que resistem a qualquer tempestade. Entre esses princípios, 4 virtudes formam a base inabalável sobre a qual se ergue uma existência plena: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Elas não são apenas conceitos abstratos, mas guias práticos que moldam cada pensamento, decisão e ação de quem busca viver com retidão e força interior. A sabedoria é a luz que dissipa as trevas da ignorância. Ela nos ensina a questionar antes de julgar, a refletir antes de agir e a compreender antes de reagir. O homem sábio não se deixa levar por impulsos cegos, pois entende que a verdade raramente se revela de imediato. Ele busca conhecimento não por vaidade, mas porque sabe que somente através da razão pode distinguir o essencial do supérfluo, o verdadeiro do ilusório. A coragem é a fortaleza que sustenta a alma diante da adversidade. A vida testará nossa resistência, colocando-nos diante de desafios inesperados e dificuldades que parecerão insuperáveis. O estoico não recua. Ele sabe que o medo é um adversário interno, não externo. Ter coragem não é não sentir medo, mas agir apesar dele. Cada obstáculo enfrentado com bravura fortalece o espírito, tornando-o cada vez mais resiliente e inquebrantável. A temperança é a arte do equilíbrio. Em um mundo que nos empurra para os extremos, ela nos ensina a moderação. Quem vive em excesso, seja no prazer ou no sofrimento, se torna escravo das próprias emoções. O estoico não se priva das alegrias da vida, mas também não se rende aos seus encantos a ponto de perder o controle. Ele compreende que a verdadeira força não está em ceder a cada desejo, mas em dominar a si mesmo. A justiça é a virtude que nos lembra que não caminhamos sozinhos. Viver com integridade não é uma escolha conveniente, mas uma obrigação moral. O estoico age com retidão não por medo da punição, mas porque sabe que a honra é inegociável. Ele trata os outros com respeito e equidade, pois compreende que sua conduta reflete o mundo que deseja construir. Essas 4 virtudes não são separadas, mas complementares. A sabedoria nos guia, a coragem nos impulsiona, a temperança nos equilibra e a justiça nos dá propósito. Quem as cultiva não apenas vive melhor, mas se torna um exemplo para os outros. E quando a vida apresentar seus desafios inevitáveis, aquele que se apoia nesses pilares jamais será derrubado. O estoicismo como medicina para a mente moderna. O mundo avança tecnologicamente, mas a natureza humana permanece a mesma. O medo, a ansiedade, a raiva e a frustração que atormentavam os homens da antiguidade continuam presentes na vida moderna. A diferença é que hoje temos um nome para muitos desses dilemas: estresse, depressão, transtornos emocionais. E diante desse cenário, a sabedoria dos estoicos se mostra mais relevante do que nunca, inspirando abordagens terapêuticas como a terapia cognitivo-comportamental. Os estoicos ensinaram que não são os eventos externos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Essa ideia, essencial para a reestruturação cognitiva, é um dos pilares da psicologia moderna. Quando aprendemos a questionar nossos pensamentos automáticos e substituir interpretações negativas por perspectivas racionais, começamos a nos libertar do sofrimento autoimposto. A mente treinada no estoicismo não é escrava dos impulsos. Ela aprende a analisar antes de reagir. Outro princípio estoico adotado pela psicologia é o foco no presente. Muitas angústias surgem da obsessão pelo passado ou da ansiedade em relação ao futuro. Mas o que está ao nosso alcance é apenas o agora. Aquele que aprende a viver no presente reduz a ansiedade e aumenta sua clareza mental. O estoico não desperdiça energia lamentando o que já passou, nem se perde em especulações sobre o que pode acontecer. Ele age com plena atenção no momento presente. Além disso, o estoicismo ensina o controle emocional não pela repressão, mas pela compreensão. Sentir medo, raiva ou tristeza é natural, mas ser dominado por essas emoções é escolha. Em um mundo que nos ensina a reagir impulsivamente, desenvolver a capacidade de observar e regular as próprias emoções é um poder imenso. A psicologia moderna chama isso de autorregulação emocional. Os estoicos chamavam de liberdade interior. Técnicas estoicas de autodisciplina também são aplicadas na superação da procrastinação, na construção de hábitos saudáveis e na resiliência. Diante de desafios, exercícios como o desconforto voluntário e a visualização negativa
treinam a mente para aceitar dificuldades sem desespero. Em vez de temer o sofrimento, o estoico se fortalece para enfrentá-lo com serenidade. O estoicismo não é apenas uma filosofia do passado. Ele é um mapa para a mente moderna. Ele nos ensina a viver com mais equilíbrio, a resistir às tempestades da vida sem nos quebrarmos, a encontrar força dentro de nós mesmos. E enquanto o mundo continuar instável, a necessidade dessa sabedoria só crescerá, pois aquele que domina sua mente torna-se invencível, independentemente do caos ao redor. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagine quantas pessoas também podem se beneficiar dele. Deixe seu like e compartilhe para que mais gente descubra o poder do estoicismo. E agora, assista ao próximo vídeo que está na tela. Ele vai te levar ainda mais fundo nessa filosofia.